Nesse vídeo, vou corrigir a questão 9 da revisão. Essa questão diz o seguinte: com os dígitos 0, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar? Essa questão ela é muito parecida com a questão 15 da lista, tá? Essa questão é muito parecida com a questão 15. Então, ela também não é tão direta, tá? Vi bastante gente errando essa questão. Nessa questão, um dos erros comuns que eu vi é o seguinte: a pessoa começou, né, fazendo as 3 casinhas que indicam a posição dos 3 algarismos. Só que aí começou por aqui. O número tem que ser par, então tem que terminar em par, né? Então esse número tem que terminar em 0, 2, 6 ou 8, certo? Então esse número tem que terminar em 0, 2, 6 ou 8. Então aqui você tem 4 possibilidades. Mas aí depois vem aqui para o início, né, que é onde tem outra restrição. Aí quantas possibilidades vai ter aqui no início? Bom, depende do número que você escolheu aqui, né? Porque se aqui você escolheu o 0 para ficar, que é uma das possibilidades, né? Então o 0 não pode estar aqui, né? E nem iria estar mesmo. Então, tirando o 0, vão sobrar 6 números. Então aqui você teria 6 possibilidades. Só que se aqui no início, se aqui você não escolheu o 0, escolheu algum desses outros, por exemplo, eu vou escolher o 2. Aqui já não vai ser mais 6. Vai mudar, porque aqui já não pode ser mesmo 0. E agora também não vai poder ser o 2, porque você colocou o 2 ali. Então aqui agora não vai ter mais 6, vai ter 5. Então a quantidade de possibilidades dessa casinha depende da sua escolha nessa outra casa. Quando isso acontece, a gente diz que está dependendo, né? Que depende do que acontece aqui. Então, geralmente, quando isso acontece, a gente tem que dividir o problema em casos. Então, essa questão não é direta. Outra forma também que eu vi também, outro erro também, é começar por aqui, né? Também vai acontecer a mesma coisa, tá? Vai acontecer o mesmo problema. Porque olha só, aqui você não pode colocar o 0 aqui no início, né? Senão o número não teria 3 algarismos. Então, você tem 6 possibilidades aqui no início. Qualquer um desses 6 números você pode colocar aqui. Só que quando você vem para cá, que tem outra restrição, quantas possibilidades vai ter nessa casinha? Depende do que você colocou aqui. Porque se você colocou aqui um número par, por exemplo, vou colocar o 8 aqui. Aqui nessa casinha pode ser o 0, né? Pode ser o 2, pode ser o 6. Então aqui você vai ter 3 possibilidades. Só que se você colocar um número ímpar aqui no começo, ao invés de ser 8, por exemplo, ser o 9, aqui já não vai ter mais 3 possibilidades, porque o 8 agora ele pode ser contabilizado aqui, então aqui vai mudar para 4. Então, de novo, depende o que acontece aqui, dependendo do número que você vai escolher aqui, né, da possibilidade que você escolher aqui, vai alterar a possibilidade da outra casinha. Então, cai num depende de novo. Então, nessa situação, a gente tem que dividir o problema em casos. Tem várias formas de dividir o problema em casos, tá? Aí, a forma que eu vou dividir vai ser o seguinte. Primeiro caso, eu vou considerar quando o 0 está aqui no final, né?
quando o zero está aqui, né, na casinha das unidades, é um número par. E um segundo caso é quando aqui no final é 2, 6 ou 8, né? Que são o restante dos casos que pode acontecer também, né? Que tem que terminar em par. Analisando esse primeiro caso, aqui, bom, aqui como eu estou brigando que a casa das unidades tem o zero, então aqui só tem uma possibilidade, né? Que é o zero. Então, mas ele nem precisava ser colocado aqui. Aqui você não pode colocar o zero, porque o zero já foi e também não poderia de qualquer forma, né? Então sobram 6 possibilidades. Então aqui você pode colocar qualquer um desses 6 números aqui. Vamos dizer que seja um 9. Aqui vão sobrar. Bom, você não pode colocar aqui nem o 9 e nem o 0, porque não pode repetir. Então, você não pode colocar nem o 0 nem o 9. Então, sobram 5 números. Então, aqui você tem 5 possibilidades. Então, agora é só multiplicar aqui. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 1, 30. Então, nesse primeiro caso, quando o número termina em 0, você tem 30 possibilidades. Agora, quando o número termina em 2, 6 ou 8... aqui no caso, como ele pode terminar em 2, 6 ou 8, você tem 3 possibilidades. Vamos dizer que seja o 2 que tenha ficado aqui, tá? Então, aqui na primeira casinha eu não posso colocar o 2, né? Não posso colocar nem o 2 e também nem o 0, tá? Não posso colocar nenhum desses dois aqui. Mas o restante pode entrar aqui. Então, eu tenho 5 possibilidades. Tá? E aqui no meio, vamos dizer que aqui eu tenha colocado o 9. Tá? Então aqui no meio eu não posso colocar nem o 9 nem o 2. Nem o 9 nem o 2. Então vão sobrar 5 números, vão sobrar 5 possibilidades. Então multiplicando aqui, 5 vezes 5, 25, e 25 vezes 3, 75. Então, começando com 0, eu tenho 30 possibilidades, tá? Com 0 na unidade, aliás. E aqui sendo o restante dos números pares, 2, 6 ou 8 nas unidades, eu tenho 75 possibilidades. Nesse caso, a quantidade total é somar os resultados aqui, tá? Somar 30 mais 75, que vai dar 105. Então, esse é a resposta da 9.